Esse é um período que o povo de Israel passava por muitas tribulações, muitas provações por causa da desobediência. E nesse tempo, Israel fazia que era mal perante o Senhor. E por causa disso houve um juízo. O próprio Senhor entregou o povo de Israel nas mãos de Jabim, que era um rei de Canaã, e ele comandava ali com muita opressão, com muita violência. O povo estava assolado, estava debaixo de um pesado juízo. E ali havia um comandante do exército. Então tinha um rei Jabim e tinha um comandante do exército, que era Sísera. E os dois arquitetavam assim o que era mal para mesmo assolar ali o povo de Israel. E o povo entendeu que aquilo era um juízo e começou a clamar ao Senhor, clamar misericórdia, porque eram 900 carros de ferro. Imagina, era uma situação de muita opressão. E Deus, na sua infinita misericórdia, ele vai e levanta uma mulher, que ela é Débora, e ele coloca ela como profetisa, para que ela fosse ali uma representante de Deus para o povo. Então, tudo aquilo que Deus queria passar para o povo, ele passava através dos seus profetas, das suas profetisas. E Débora foi levantada ali para passar aquilo que o Senhor trazia para ela. E, além disso, ela também era uma juíza. Então, ela julgava as causas do povo de Israel debaixo ali de uma palmeira. E ela era uma mulher, uma líder, que fazia o que era correto, que estava levando o povo ali ao arrependimento, a buscar a Deus. E ela também era uma encorajadora, ela levanta Baraque para poder ser ali um comandante também do exército. E ela era uma mulher assim que estava muito bem posicionada no Senhor. Ela ouvia as palavras de Deus e ela trazia ali para o povo. Ela encorajava Baraque, falava: olha, Deus vai entregar para você o rei Jabim, você vai ganhar essa guerra. E ela trazia ali tudo que Deus queria, né, para o povo naquela época. E é muito interessante que Baraque, ele tinha também uma lealdade com Débora. Ele correspondia bem, ele falava: olha, eu vou, debaixo dessa palavra que você está me dando, eu vou, mas eu quero que você vá comigo também. Porque ele entendia que ela era ali uma representante do Senhor. Então, se você for, eu vou. E no verso 9, ela responde assim: certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma outra mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então ela dá uma palavra assim: olha, você vai derrotar o rei Jabim, você vai derrotar todo o exército dele. Mas entenda, Sísera, que é o comandante do exército inimigo, não vai morrer nas suas mãos. Deus, ele vai levantar ainda uma outra mulher para matar esse comandante. Agora vamos pular para o verso 14, para a gente ganhar um tempinho. Fala assim, ó: então Débora disse a Baraque: prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou Sísera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque. E Sísera saltou do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete-Agoim. Todo
todo o exército de Císera caiu a fio da espada, sem escapar nenhum sequer. Porém, Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim e o rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Císera e lhe disse: entre, meu senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela pôs sobre ele uma coberta. Então Císera disse: por favor, me dê um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, depois o cobriu novamente. E ele lhe disse mais: fique na porta da tenda. Se alguém vier e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então, Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora, na cabeça, de modo que ela penetrou a estaca na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente, e foi assim que morreu. Gente, olha que história mais louca. Esse homem, ele estava ali diante de uma grande guerra, e Baraque estava passando todo mundo na espada. E Císera, o comandante do exército, pula do carro, foge a pé, encontra ali uma casa de um homem, Éber, que tinha paz com Jabim, com o rei dele. E ele pede abrigo. E ele é acolhido, Jael recebe ele e tudo, dá ele uma cobertinha, coloca ele para dormir. E de mansinho, quando ele estava num sono profundo, ela pega a estaca da tenda, que é um pedaço de madeira que estava segurando a tenda na terra, pega a estaca, pega o martelo, chega quietinha e crava a estaca aqui na têmpora, na cabeça dele, e fala que penetrou tão profundo que o outro pedaço da estaca crava na terra. Será que ela fez forte? Essa mulher estava com raiva. Estava pior que mulher traída. Ela estava nervosa. E ela vai lá e mata Císera. Igualzinho Débora profetizou, falando que Baraque não ia conseguir matar Císera, mas que ia vir essa vitória através de uma outra mulher. E o que isso tem a ver com armas espirituais? O que isso tem a ver com a nossa vida, com a nossa guerra? Muitas das vezes, a gente olha para Débora como uma mulher, posicionada ali diante de muitas pessoas, levava o povo de Israel para o centro da vontade de Deus, era uma mulher muito espiritual, era uma mulher ali que estava sendo um porta-voz do Senhor. E Deus nos usa assim também. A gente vem na igreja, a gente ministra, a gente faz parte, muitas das vezes, do ministério de louvor, ministério de diaconato, ministério infantil. A gente está ali exercendo muitas práticas espirituais. A gente está ali posicionado. A gente é porta-voz do Senhor para ministrar uma palavra, para poder evangelizar. E isso tudo é válido. Só que tem inimigos que muitas das vezes não vai ser assim que a gente vai derrotá-los. Não vai ser no fio da espada. Não vai ser direto num ambiente onde a gente vai impor as mãos e o diabo vai sair. Tem inimigos que não saem dessa forma. Tem inimigos que a gente precisa ter estratégia para matar. E a gente precisa ter discernimento para entender que muitas das vezes eles estão na nossa casa. Éber, ele tinha paz com esse inimigo. A casa dele tinha paz com esse inimigo. Então, muitas das vezes a gente vê, por exemplo, levantes como ideologia de gênero. Claro, a gente vai ir contra. A gente vê levantes assim que são visualmente uma guerra declarada. Mas tem outros inimigos que às vezes estão na nossa porta e a gente está tendo paz com eles. E
a gente está aceitando eles. E a gente está dando cobertinha para eles. A gente está dando água. Só que a gente deveria estar dando uma estaca também. Uma estaca e um martelo. E essa parte a gente está deixando de lado. Por quê? Porque está tranquilo. Porque não me faz mal, porque ninguém está vendo. Tem alguns inimigos que eles não são visualmente vistos num púlpito como uma pessoa endemoniada, mas que a gente precisa colocar uma estaca nele. E esse inimigo, assim que a gente nasce de novo, e ele começa a declarar guerra na nossa vida, é a carne. A carne é um inimigo declarado que muitas das vezes a gente quer ter paz com ela. A gente não quer ter muitas desavenças, porque afinal de contas é muito difícil matar a carne. A gente precisa ter muita força, a gente precisa ali quebrar a nossa velha natureza. E ao invés da gente deixar o Espírito Santo matar essa velha natureza, a gente quer ter paz com ela. A gente quer conciliar ela com a natureza de Deus. A gente quer conciliar os antigos comportamentos, aquilo que Deus está transformando no hoje. E, na verdade, o Espírito Santo ele está falando hoje para nós. Crava uma estaca em Císera. Crava uma estaca na sua carne. Você não pode ter paz com ela. Ela não concilia com o meu Espírito Santo. Não tem como você ter os dois dentro de você. Você tem que matar. E a estaca, ela representa os nossos princípios. Aquilo que firma a tenda. Então, eles usavam a estaca ali para firmar a tenda, porque senão não tinha como ter cobertura. Então, a estaca, ela representa os princípios que são inegociáveis da palavra de Deus. A gente só mata a carne quando a gente estabelece ali os princípios do Senhor, ao invés do nosso próprio querer. Então, muitas das vezes, você pode estar em uma situação em que é mais vantajoso para você mentir. Mas o princípio da palavra é a verdade. Então, se você quiser ali dar um jeitinho, não, mas se eu falar assim, não vai ser tão mentira. Não, crava a estaca. Fala a verdade. Mesmo que ela não venha te beneficiar. Os princípios do Senhor, eles precisam estar firmemente dentro do nosso coração. O que é inegociável que nós estamos tentando negociar? Você já parou para pensar? Quais são os princípios que eu estou tentando dar uma manipuladinha para ele ficar ao meu favor? Quais são os princípios que o Senhor ele tem tentado cravar no meu coração? Só que está sendo tão duro que eu estou falando assim, não, mas não precisa ser bem assim, afinal Deus me entende. Para que a gente receba a autoridade espiritual, a gente precisa ter atitudes com firmeza, atitudes diretivas, convicções. Nossa palavra ela tem que ser sim, sim, não, não. Ela não pode ser manipulada pelas circunstâncias. E o martelo, ele libera força naquilo que você coloca no centro dele. Se você coloca ali um prego, libera força, você está trazendo ali uma execução assim bem direcionada. Então, ele aplica força naquilo que você coloca como foco. Se você tem um princípio, que é a estaca, e você vai só na mão, você não consegue atravessar um crânio, igual Jael fez. Mas por causa que ela tinha um martelo, ela liberou uma força que a outra ponta cravou na terra.
Foi uma força de execução muito grande. E a fé, ela é essa força. A fé, ela traz um impacto para aquilo que você coloca como convicção. Então, se você se posiciona e a tua palavra, ela está ali sendo liberada em verdade, ela tem um impacto. O seu posicionamento tem um impacto. Agora, se o seu posicionamento ele ainda é acompanhado da fé, é uma força sobrenatural que você está exercendo. No mundo espiritual, aquele inimigo que você não vê, aquele inimigo que está escondido, ele está sendo cravado. E a gente precisa entender que a nossa fé, ela precisa estar sendo grandemente alimentada no nosso coração. Porque no momento que você precisar se posicionar, se você não tiver fé no Deus que você diz que acredita, você não vai conseguir permanecer. Você não vai conseguir fazer com que a tua palavra ela permaneça ali no sim, sim, não, não. Porque a pressão vai ser muito grande. De pessoas que muitas vezes vão chegar para você e falar, não é bem assim. Não, tenha pena de ti mesmo. Não, você é muito radical. Nossa, essa igreja está lavando a tua cabeça. Não, não é assim. As pressões externas, elas vão vir muito forte. E se você não tiver cravado a tua estaca com o martelo, com a fé, você vai ceder. Você vai voltar à antiga natureza. Você vai voltar ao velho homem. Não, mas Deus me perdoa. Está tudo bem. E às vezes não está tudo bem. Então eu quero abordar alguns inimigos que representam Císera. E eu queria que você anotasse, prestasse bastante atenção. Eu sei que é um grande desafio assistir ministração pós-almoço. Então, se você precisar, levanta, passa uma aguinha no rosto. Mas preste atenção. Por quê? Você pode receber unções gloriosas aqui. Porque vão ser liberados muito óleo aqui ainda. Você está só no início da festa de Pentecostes, amém? Você está só no início, tem muita coisa que o Espírito Santo vai liberar aqui ainda. Tem muita coisa que o Senhor quer fazer através de você. Tem muita coisa, tem muito fogo, tem muito óleo, tem muita presença, tem muita graça ainda. Só que se você deixar alguns inimigos vivos, eles vão roubar aquilo que você vai receber aqui. Então, você precisa entender, nós precisamos entender, que ainda Císera está dentro da nossa casa muito acomodado em vários comportamentos nossos. E a gente precisa ser assertivo na nossa transformação para que aquilo que o Senhor ainda vai derramar possa ter um grande impacto. Não só na sua vida, na sua casa, mas na sua igreja, na nação brasileira, nas nações. Porque Deus, Ele quando Ele quer fazer algo, Ele não faz algo pequenininho, Ele faz algo grandioso. Nós é que temos a mentalidade muito limitada e achamos que tudo é só para nós mesmos. Mas não, Ele tem um pensamento coletivo, grandioso. E se a gente não se posiciona à altura, a gente vai estar tão perto e não fazer parte disso. Eu não sei se vocês conseguem entender, mas o Senhor, Ele tem assim uma chama de ver filhos avivados, de ver filhos transformados, de ver filhos queimando pela presença. E estamos assim muito vivendo a nossa própria vida, vivendo o nosso próprio mundinho, e tem mais. Você nasceu para mais do que só pagar conta, acordar, trabalhar, ficar cansado, reclamar de tudo que deu errado e dormir. Tem mais para nós. E um dos inimigos que muitas das vezes a gente tem paz com ele é a soberba.
A gente acomoda a soberba assim, muito maquiadinha. A gente olha para o outro e a gente pensa que ele não é tão capacitado. A gente olha para as circunstâncias, não, eu faria melhor. E a gente acomoda porque não é algo visível. Fica dentro do nosso coração. Não é algo que você muitas vezes expressa em palavras. Mas está ali. Está ali dentro. Os julgamentos, as críticas, quando você faz um juízo de valor pelo que a pessoa está vestindo, pelo como ela fala. Ah, não, essa serve para andar comigo, essa não serve. Você se coloca num lugar superior às outras pessoas. E é um inimigo que ninguém vê, mas está ali. E muitas das vezes a gente disfarça isso. E o Senhor nos chama à humildade. O Senhor nos chama a colocar as pessoas acima de nós mesmos. A servir as pessoas. A amar as pessoas. Outro inimigo que a gente gosta muitas das vezes de acomodá-lo é a avareza. E a gente fala, não, é porque eu sou econômico. Eu não sou avarento. Eu sou pé no chão. É porque, na verdade, eu assim, gosto de fazer as coisas muito certinho. Mas se você pedir 50 centavos para essa pessoa, no outro dia ela te cobra 50 centavos. Não, mas é porque aquele dia você me pediu 50 centavos emprestado e você não me deu até hoje. Eu falo, nunca mais eu empresto dinheiro para essa pessoa, porque ela não me pagou. Estou falando de valores absurdos, não, estou falando de 50 centavos mesmo. Tem pessoas que, assim, ao invés de dar, falam, não, amigo, não precisa me devolver, não precisa me dar troco. Não, ela cobra, cadê o troco? Tinha 20 centavos ali que era para voltar, cadê? Avarento. Faz conta de pouca coisa. Se o pastor vir aqui e falar assim, olha, irmãos, nós estamos precisando fazer ali construção de tal coisa. Nossa, mas as ofertas não dá para isso. Eu já oferto todo domingo. Lá vem o pastor pedir mais dinheiro. Você não fala. Mas está lá dentro. Se um necessitado estiver precisando ali de um café, você olha e fala, se trabalhasse, não estava pedindo dinheiro. Vai trabalhar. Não ajuda ninguém. Aí, quando vê Deus fechando as portas, secando tudo, aí vai clamar a Deus, Deus! Tem certas coisas que não é com oração. A Bíblia já fala, olha, se você planta, você colhe. Se você não planta nada, você não colhe nada. Você não plantou generosidade. Você não vai colher abundância. Como que está o nosso coração? Como que está o nosso coração? Se alguém pedir a gente para fazer uma coisa, será que a gente só faz aquilo que é pedido? Porque muitas vezes também a avareza não é só dinheiro. É a dedicação. Se te pedir para limpar algo, ah não, mas pediu para limpar só aqui. Aqui não é minha parte, não me pediu. Miserável de coração. Como é que está?
inimigos que você não manda embora por imposição de mãos. Inimigos que estão alojados na nossa mentalidade e que encarceram pessoas. E a pessoa vem na igreja, no culto, lê a Bíblia e está tudo bem para ela. E ela não entende que os comportamentos dela no dia a dia é que estão fazendo ela colher cada vez mais miséria, contendas. Pessoas muito críticas, é muito difícil de conviver. Ela não acha nada de bom no outro. Nada. Nada. Ela só aponta o que está errado. Aí depois ela vem e fala, não, pastor, é porque assim, o espírito de rejeição, ele está me assolando. Não, é porque você é chata. Ninguém aguenta estar com você. E aí você fala assim, não, é porque o diabo está se levantando. Irmã, não é o diabo. É teu comportamento. Mata Císera dentro de você. Para de falar mal dos outros, para de fazer fofoca. Se perguntar alguma coisa da Bíblia, não sabe responder. Mas a vida da Virgínia, ela te conta assim, ó. De cabo a rabo. As fofocas dos artistas, ela está ali, ó. E compartilhando. Mas não sabe falar um versículo. Mata Císera da tua vida. Não tenha paz com esses tipos de inimigos. Não tenha paz. Tem inimigos que é a gente que precisa matar. O inimigo da falta de perdão. A pessoa fica presa num passado que ela não solta. Pessoa, assim, fez um negócio com ela em 1900 e bolinha. Se ela ouviu o nome da pessoa, eu não converso com fulano, porque lá atrás ela fez isso e isso para mim, ela te conta em detalhes, como se tivesse acontecido hoje. Não perdoa, coração duro. E aí ela quer se chegar na presença do Senhor. E ela fala, Senhor, eu te amo. E canta louvores, e chora. O Espírito Santo vem e tal, ela recebe visitações. Mas e a amargura? Vai conviver com ela até quando? Ah, mas é porque, olha, eu já fiz o curso do carisma e ele é maravilhoso. Nossa, eu recebi um diploma com honra. Tá, mas e o perdão? Você fez o curso, você sabe, ó, teologia de cabo a rabo, você lê mais que 3 capítulos por dia da Bíblia, mas e a prática? Cadê? Você não ama ninguém, você não perdoa? Discípulo de Cristo aonde? O Espírito Santo quer que você pegue a estaca e o martelo e crave nesses inimigos que estão alojados na sua mente. E a palavra de hoje de manhã foi muito específica sobre sofismas e enganos. Estamos nos enganando, achando que estamos adorando a Deus e Deus recebendo a nossa adoração e a nossa adoração está impura. Porque não estamos colocando ali em alinhamento aquilo que a palavra diz. Queremos fazer coisas para Deus sem obedecer a tua palavra. Não vai funcionar. A palavra de Samuel para Saul foi muito específica. Olha, Deus não quer sacrifício sem obediência. O sacrifício ali não é
de sacrifício, de fazer coisas penosas. Não, é adoração. Ele não quer adoração sem obediência. Isso é muito forte. Queremos adorar o Senhor. Queremos nos entregar para Ele, mas é só palavras. E o testemunho? Essa palavra antes, irmãos, de vir para cá, aqui agora, no culto, foi para mim. Eu falei, Senhor, tem muitos Císaras no meu coração, que eu estou tendo paz com eles, eu preciso colocar a estaca. Tem misericórdia de mim. Não podemos ter paz com isso. Deus rejeita quem tem coração duro. Pai nosso fala assim, olha, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem tem nos ofendido. Será que Deus ele pode nos perdoar assim como nós temos perdoado as pessoas? Porque muitas vezes a gente pode falar assim, não, mas eu perdoo. Mas há indiferença. Mas há afastamento. E se Deus nos tratasse assim também? Como é que ia ser? E se Ele fosse indiferente com a gente? E olha que a gente erra muito com Ele. Então o Senhor, Ele espera de nós algo melhor. Ele espera de nós um testemunho melhor do que nós temos oferecido para Ele. Que as nossas palavras, elas não sejam palavras críticas somente, de você ficar ali analisando e... Sabe? A nossa boca, ela tem que sair um perfeito louvor. Uma perfeita gratidão. Mas a gente tem usado a nossa boca para murmurar. E é outro inimigo que a gente precisa matar. É a murmuração. A gente se lamenta demais. Parece que a vida só é difícil para a gente. Não vê nada de bom. Enquanto a gente vê na palavra Paulo e Silas adorando na prisão, cantando louvores, felizes que estavam sendo presos em nome de Jesus, adorando, tipo assim, olha, eu estou no lugar que eu tinha que estar mesmo, porque eu incomodei tanta gente, adorando ao Senhor. Nossa, que honra ser preso em nome do Senhor. Mas se alguém levanta uma calúnia, a gente fala e a gente murmura, Senhor, como que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Mas eu não sou teu servo? Como é que fulano fala mal de mim e o Senhor deixa por isso mesmo? Mas a gente deixa lá de fora o bem-aventurado, quando falares, né, mal a teu respeito por meu nome. Essa parte a gente pula assim do Sermão do Monte, não é tão interessante. Porque a gente não se sente tão bem-aventurado, na verdade a gente quer juízo. E a justiça própria é uma coisa que a gente tem que matar. Porque se a gente entregou a nossa vida para o Senhor, Ele é dono e Ele faz o que Ele quiser. E aí Ele vai responder para a gente igual o Jó. Onde você estava, Jó, quando eu fiz o firmamento da terra? Foi você que me deu conselho para fazer as árvores do céu? As aves do céu, as árvores na terra.
Quem é você, Jó? Para você dizer o que eu devo ou não fazer com você. Mas a gente se apega demais àquilo que a gente acha que a gente merece. E são inimigos que estão no nosso coração. E aí, por causa disso, a gente não consegue se sujeitar à vontade do Senhor para as nossas vidas. A gente não consegue ser rendido a Ele. A gente fica preso e se lamentando com o que fizeram de nós, com o que falaram de nós. Ai, como nos trataram. Ai, porque eu fui traído. Mata esse inimigo. O passado já ficou para trás. É uma nova história. Libera essas pessoas. Crava estaca nesse inimigo que está dentro da sua mente, que te paralisa na sua dor. Já passou. Esse inimigo faz cárceres emocionais em pessoas. E elas não conseguem evoluir em nada. Porque elas estão presas ali no que aconteceu, naquele fato, naquele momento, naquela hora. E ela não sai dali. No mundo espiritual ela está encravada ali, ela não sai. E aí ela não entende porque a vida emocional dela não vai para frente, a vida espiritual, a vida intelectual, a família, tudo é afetado porque ela está dentro de um cárcere. Só que não é um inimigo, não é um cárcere que você destrói só com oração. Você destrói com posicionamento. Eu decido abandonar o passado e seguir agora um novo caminho que Cristo conquistou por mim na cruz. Quando a palavra fala, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, é sobre deixar tudo mesmo para trás. Deixa para trás. Enquanto você se apegar à justiça própria, enquanto você se apegar a isso, você não vai experimentar o novo de Deus na sua vida. Outro inimigo que precisamos matar é a comparação. Porque esses lugares que o diabo ele tenta nos colocar dentro do passado, além dele te travar, ele fica buzinando na sua cabeça assim, ó. Olha fulano. Se você tivesse tido a vida do fulano, você estava bem diferente. Ah, tá vendo ali? Ó, a líder, ela é puxar saco de fulano de tal, de você não. E aí você fica acreditando nesses enganos, e aí você fica se comparando o tempo todo. Cheio de complexos. Você aceita todos os rótulos que te dão. Você fica se comparando. E você deixa essa comparação te travar. Porque você não aceita a identidade que Deus te deu quando você se compara. E porque você não entende a identidade que Deus te deu, você não vive o teu propósito. Você fica querendo o propósito do outro o tempo todo. E Deus não abençoa esse tipo de coisa. Para de se comparar. Você compara o cabelo que a outra pessoa tem, a roupa que ela tem, a família que ela tem, o trabalho que ela tem, quanto ela ganha, a rede social dela, o marido que ela tem, a esposa que tem. Para. Vive a tua história. A beleza na sua história. Peça o Espírito Santo para abrir os seus olhos
e ver o que Deus está fazendo na sua vida. É uma história individual, diferente de todas as outras. Ele não quer que você seja igual a ninguém. E vai ser libertador quando você entender que não precisa mesmo ser igual a ninguém. Você não precisa. Débora poderia ter matado Sísera. Ela era a líder, ela era a escolhida, a profetisa, ela que guiava o povo. Mas Deus escolhe alguém estrangeiro que não tem nada a ver com Israel. Queneu era um povo nômade, tem nem linhagem. Escolheu lá Jael, estava lá, dona de casa lá, fazendo bolo à tarde. De repente, chega o inimigo, bate na porta dela, ela entrou, recebeu, fez tudo que ele queria. Aí Deus dá um discernimento para ela. Ela vem de mansinho e mata o cara que o exército inteiro de Israel não conseguiu. Aí você fica se comparando, achando que você precisa ser uma pessoa espiritual au, quando você tiver um título de pastor, você vai conseguir vencer todos os inimigos da sua casa, da sua geração. Quando você for assim, você vai conseguir vencer. Não, Deus está mostrando aqui, olha, na sua vida ordinária, no seu dia a dia, você só precisa se posicionar. Só se posicionar e você fica aí se comparando. Achando que se você tiver um título, um diploma, ser alguém para se validar diante das pessoas, é o momento que Deus vai olhar para você. Não. Deus já te vê. Ele já te olha. Ele já te abençoou. Você já é filho. Ele já te ama. Você não precisa fazer nada para isso. Você só precisa de obediência. E entender que há muito poder vivendo uma vida que aparentemente é comum. Porque se você faz isso bem feito, no momento oportuno, Deus vai te usar. Deus já me usou muito mais dentro do consultório do que dentro aqui da igreja. Muito mais. Pessoas que nunca pisariam aqui. Foi lá fazer um tratamento estético, começou a falar da vida. E Deus me deu a oportunidade de falar de Jesus. No ordinário, do dia a dia. Quais são as oportunidades do seu dia a dia que você não está vendo que Deus quer te usar para matar os Císaras desse tempo? Você não precisa ser Débora. Você fica almejando um cargo. E na verdade o que Deus está querendo é que você seja comum, mas sobrenaturalmente posicionado na palavra e na fé. É sobrenatural viver um dia a dia com Cristo, com o Espírito Santo. É sobrenatural. Mais que conferências, mais que ajuntamentos coletivos. É sobrenatural você estar na sua casa fazendo o seu devocional e você e ele ali e a presença dele vir de uma forma individual para você. Cara, isso é muito sobrenatural. Mas tem pessoas que desprezam isso. Ah, não, Deus, está muito corrido o dia. Não, eu tô assim, muito atarefado. E outro inimigo que o Senhor quer matar dentro de você é o ativismo. De fazer coisas para Deus sem Ele. Não, Senhor, você não está entendendo. Tem um ministério de dança. Tem um ministério tal e tal e tal. Eu tenho que pregar. E ainda vai ter isso. E ainda eu tenho que fazer um tal aconselhamento. Nossa, tem muita coisa. Senhor, olha, eu vou ler aqui a palavra, 2 capítulos, só para não falar que eu não li. Vou fazer
passam 5 minutinhos e aí eu já bati meu cartão e está tudo bem entre a gente, né? Será que Jesus morreu na cruz por nós para termos uma vida espiritual tão rasa? Para só fazermos coisas para Deus? Ele já tinha profetas, pessoas posicionadas no Antigo Testamento que faziam coisas para ele. Por que Jesus precisava morrer? Para mudar a nossa natureza. Porque o nosso coração precisava ser transformado. E sem Jesus isso não era possível. A gente não podia ter o Espírito Santo habitando dentro de nós por causa da nossa natureza carnal. E aí, quando Jesus ele morre, ele libera o Espírito Santo, a gente ainda quer manter a natureza carnal e ter aparência espiritual. Não estamos valorizando o sangue de Jesus. Não estamos valorizando o grandioso sacrifício que ele fez por nós. Quando nos apegamos à antiga natureza e queremos conciliar ela agora com uma rotina cristã. Queremos mudar por fora, ter uma boa aparência de cidadãos do bem agora, cheios de fé, ter uma rotina, que vem ao culto todo domingo, mas não deixamos o Senhor trabalhar na nossa natureza. Estamos acomodando os inimigos que o Senhor está mandando matar. E o último inimigo que eu queria enfatizar aqui é a frieza espiritual. O abandono do primeiro amor. Quando o Senhor ele fala ali em Apocalipse que a igreja abandonou o primeiro amor, o conselho dele é: se arrependa. A gente não tem que se arrepender daquilo que não é pecado. Se arrependa. Você abandonou a paixão. Você agora faz as coisas por obrigação. Você agora faz por rotina, para ser visto, para ser respeitado. Até mesmo para você olhar e falar assim: nossa, que orgulho de mim. Olha de onde eu vim, como minha vida foi transformada. Mas dentro de você não tem mais paixão. Você olha para as pessoas e fica usando a Bíblia para julgar. Você fica lendo a Bíblia ali, você sabe tudo. A tradução das palavras do grego, do aramaico e tal. Mas se há uma manifestação profética, não acredito. Esse trem não é muito de Deus, não. Frio, não consegue entrar na presença. Frio. O coração está frio. E a gente convive com isso numa boa. Ninguém vai chegar assim e falar: nossa, fulano é frio. Não. Está todo mundo ali adorando, todo mundo lendo a Bíblia. Não é uma coisa visível. Mas você sabe que no dia que você nasceu de novo, você era uma pessoa mais apaixonada que é hoje. Você sabe que você já se entregou para Deus mais do que você tem feito hoje.
você tinha prazer de adorar Ele nas madrugadas, que você tinha prazer de virar noites pela presença, lendo a palavra. E hoje você só tem a mesma dedicação se você tiver uma palavra para pregar. Ou um estudo para fazer. Não tem mais paixão. Cadê a paixão dos adoradores? Cadê a paixão dos filhos? Por que temos aceitado isso dentro de nós? Por quê? Irmãos, tudo isso que foi mencionado aqui são coisas da carne. Em Gálatas 5,19, vamos abrir lá. Fala assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. São obras da carne, não é obras do diabo. Em Colossenses 3, respalda também isso. Ver? Verso 5 fala assim: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. É a natureza diabólica, satânica, natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Está dentro de nós, dentro do nosso coração. E aí no verso 7, olha o conselho. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão e circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, e que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome de Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Aleluia! Aleluia! Ele fala, olha, abandonem essa natureza.
Abandonem, é uma decisão nossa. Precisamos abandonar as nossas inclinações, os nossos instintos. É uma guerra diária. Precisamos vencer Císara diariamente. Porque essas inclinações estão dentro de nós. E precisamos nos encher mais do Espírito Santo, para que Ele venha ser tudo em nós, e assim nós conseguirmos vencer a carne, vencer essas inclinações, e poder praticar tudo aquilo que está aqui em Colossenses 3. A alegria, a bondade, a compaixão com as outras pessoas, o perdão, o serviço, você prestar conselhos, olha, se instruam, se aconselhem com sabedoria. Quem faz isso tem humildade. Pessoa que não tem humildade, ela não quer nem saber o que o outro tem para falar. Não, eu já sei. Não, você quer ensinar o padre a rezar a missa? Pessoa sem humildade nenhuma. Não, ele está falando, olha, se aconselhem, a sabedoria no outro. Talvez se você tiver um pouquinho de humildade para ouvir, você vai descobrir uma pessoa incrível que está aí perto de você. Vocês foram chamados para ser um corpo só. Não pode já ter divisão. E aí a gente quer o fruto do Espírito, sem abandonar a natureza terrena, não tem como. Não tem como, e é um fruto só. Vamos voltar lá em Gálatas 5. 22 agora. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito Santo, o nosso andar tem que ser no Espírito também. O nosso caminhar, a nossa vida, a nossa rotina, ela tem que ter o fruto do Espírito, é um só. Não tem como você ter amor, mas não tem paciência com o outro. Não tem como você ter mansidão, mas não tem alegria. É um fruto do Espírito só. Percebem como o texto de Colossenses e de Gálatas são praticamente o mesmo? O Senhor está querendo nos falar, olha, se você abandonar a natureza terrena, se você conseguir crucificar essa natureza, eu vou colocar dentro de você uma natureza abundante. Uma natureza abundante, um futuro promissor, uma paz, que ela vai ser o juiz do teu coração. Você vai dormir em paz, porque você sabe que você está andando no Espírito. E eu quero te convidar agora a ficar de pé. Porque essa tarde é uma tarde que o Espírito Santo tem nos chamado ao arrependimento. Mas mais que uma emoção, mais que uma oração que você faça, Ele quer de você um posicionamento. Ele quer que você pegue a estaca, que são os princípios que Ele te deu, que é a palavra do Senhor, e o martelo, e que você crave nos inimigos que têm te assolado, que têm te paralisado, e que estão escondidos dentro de você, e que você está tendo paz com eles. E Ele não quer só que você declare guerra contra esses inimigos, Ele quer que você mate-os, aniquile-os hoje. E você que entende que a
Císaras dentro do seu coração, mas você quer matá-los hoje aqui, eu te convido a se ajoelhar aqui na frente, como um ato de humildade e arrependimento ao Senhor. E que você ore, derrotando esses inimigos dentro de você. Esquece quem está aqui, quem está te olhando. Esquece o outro. É você e Deus agora. É você e Ele agora. Declara os Císaras que você teve paz com eles até hoje. Fala assim: Senhor, foi meu mau temperamento. Eu estou me escondendo atrás dele. Estou tratando as pessoas grosseiramente. Eu não tenho dado bom testemunho. Mas eu mato esse Císara hoje, para que o fruto do teu Espírito, que é a mansidão e a longanimidade e a bondade com as pessoas, possa florescer em mim. Senhor, eu estou com dificuldade demais de perdoar. Eu estava muito apegada ao passado, ao que fizeram comigo, a minha dor. Eu queria justiça própria, Senhor. Mas eu mato agora Císara. O Senhor sabe, Pai, na minha mente, Deus, como eu tenho julgado as pessoas. O meu juízo, Senhor, não está sendo teu. Eu não estou olhando as pessoas com amor, com compaixão. Eu estou condenando as pessoas, Pai. Eu estou causando intriga e confusão dentro do corpo. Eu não estou tendo misericórdia. Senhor, eu quero matar a preguiça hoje. Eu quero matar, Senhor, que eu tenho tido paz com ela. E eu quero que esse inimigo seja derrotado na minha vida. Eu não vou ter preguiça mais. Eu não vou ser uma pessoa medíocre. Eu não vou ser mais, Deus, uma pessoa que só murmura. Nada tá bom, eu sou muito ingrato. Perdoa-me, Senhor. Eu perdi o primeiro amor. Eu perdi a paixão. Eu entrei no ativismo. Meu coração é impuro, Senhor. Tem muita impureza dentro de mim. Lava-me, Espírito Santo, com o sangue de Jesus essa tarde. Lava, como o Senhor fez com Isaías. E o Senhor tocou com as brasas do teu altar os lábios dele. Toca hoje. Purifica o meu falar. Purifica, Senhor, a minha boca. Eu só falo mal das pessoas. Eu quero ser purificada hoje. Tem misericórdia. Tem misericórdia, Pai. Eu tenho, Deus, alimentado a natureza humana, a carne dentro de mim. Laços, embaraços, eu me arrependo. Eu me arrependo. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Estás comigo, o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar.
boa assim, você não tem nada para se arrepender hoje. Será que não tem nada dentro do coração que você precisa se arrepender diante do Senhor? Não temas, estou contigo. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mães de filhos. É o mesmo que lança em alto, não temas, estou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o Deus que inovar no alto, não temas, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Fica de pé, irmãos. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Você pode dar um glória a Deus? Podem assentar. Aonde você congregar, tem que ter palavra que te confronta, senão o Espírito Santo não está ali. Porque a ação do Espírito, uma delas é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto nós estamos nessa trajetória, o Espírito Santo que nos ama, ele vai nos confrontar. E o lugar melhor para você congregar é um lugar que vai tirar o véu, para você enxergar a realidade. Nós ouvimos aqui, e eu queria salientar algumas coisas sobre a carne. A carne é pior do que demônio. Demônio você expulsa no nome de Jesus, a carne você habita nela. Enquanto você habita com o inimigo. Olha que doideira isso. Você tem que lutar constantemente. Então, armas contra a carne foram ditas aqui. Questão da mudança de mentalidade. Essa palavra é muito forte. Jael cravou a estaca na mente. Então, a mente. Você tem que matar o que está aí. Ficou claro isso aí? E a palavra, né? A palavra vai transformar isso pela renovação da vossa mente, vosso entendimento. Segundo, o jejum.
A carne, você precisa jejuar. Eu e você precisamos ter uma disciplina de jejum. O jejum é uma arma estratégica. Se Deus permitir, amanhã eu vou falar sobre os tipos de jejum. Você tem jejum que mata determinados tipos de obras da carne, que a carne produz obras, o espírito produz fruto. É consequência de você ser cheio, você vai frutificar. Uma árvore, você não vê ela fazendo força para produzir fruto. Ela está na estação correta, plantada no lugar correto. Ela, consequentemente, ela frutifica. Se você ora, se você medita, se você se enche do Espírito, consequentemente, você vai prosperar em Deus. Amém? Não estou falando de coisas materiais, não. A prosperidade da vida de Deus em você. O fruto do Espírito. Agora, a carne, não. A carne é uma construção. Ela constrói modelos mentais. Vou fazer isso que vai dar certo. E é obra. Não. Você ora, Senhor, o que eu devo fazer? Primeiro Samuel 30 conta a história de Ziclag e Davi, quando eles saquearam Ziclag, levaram as suas esposas, seus filhos, colocaram fogo na cidade. Davi não saiu igual um louco. Ele tomou a estola e consultou o Senhor. Porque ele estava vindo da guerra, ele era um guerreiro, um general de guerra. Então, um tipo de guerra que nós enfrentamos é a carne. Você vai ter que aprender a guerrear com a carne. Anote isso. Se você não anotou, você precisa anotar isso. Existem estratégias para mortificar a carne. A palavra, o jejum. E outra coisa que Jesus praticava dentro das estratégias espirituais. Você já reparou a vida de monte que Jesus tinha? Ele ia para o monte. Vários textos da palavra falam, retirou-se para um lugar deserto para orar. Não é só sobre você orar, você precisa separar um tempo. Estão entendendo ou não? Imagine aí, pega um sábado, um domingo. Cara, eu vou passar o dia com Deus num canto aí desse aí da sua cidade lá. E vai se isolar. Pega aí uma pessoa mais cheia de Jesus que você, gruda em quem está grudado no céu, pessoa que carrega o céu nela e vai para um lugar isolado, buscar a Deus. Ele foi lá, Mateus 17 conta que ele saiu, ele não levava todo mundo, ele levava os 3 doidão lá, Pedro, Tiago e João, vamos lá, aí a glória veio, a nuvem veio e tal, e Pedro lá, muito doido, né? Ele, que bom que estamos aqui. Eu gosto desse texto, que o Pedro ele tinha uma autoestima muito top, né? Que bom que estamos aqui. Não era bom que Jesus estivesse ali, não, era que ele estivesse ali. O cara era fera, ele era demais. E aí, mas Jesus não ia para o monte. Ele pegava os 3 que ele mesmo escolheu. Deve ter o motivo dele. André, por exemplo, ficou fora. Quando ele chama ali em Lucas 4, ali, ele chama 4, mas permanece em 3. Por algum motivo, André não entrou na lista ali. Então você precisa saber com quem você anda. Em outras palavras, é isso. Amém? Você escolhe. Pessoas espirituais, você tem que escolher, irmãos. Não pode andar porque o cara é gente boa, mas o cara é carnal, ele é um crente carnal. Ele não entendeu ainda. Então, gente que carrega o céu, é esse tipo de gente que você tem que sair, ir para o monte, para adorar, para buscar, porque as pessoas são ambientes espirituais. Nós carregamos ambientes, nós somos ambientes espirituais. Pela manhã eu falei que somos casa espiritual. 1 Pedro 2,4. Casa espiritual.
Nós somos um recipiente, um reservatório, um ambiente. Você carrega algo aí, e pessoas que carregam o céu dentro delas. É esse tipo de gente que você tem que... Cara, vamos para o monte. Eu e o Yuri, a gente às vezes vai para o monte, dá uma chapadinha, dá risada, fala mal um do outro. Mas depois a gente começa a meditar na palavra. O que Deus tem falado com você, o que Deus tem falado comigo. E a gente ora um pelo outro, um ministra o outro. Você tem que ter pessoas que você vai para o monte. Agora a gente está agendando uma viagem juntos, só eu e ele e a Bíblia. Porque a gente precisa renovar o nosso espírito, ouvir o céu. Estão entendendo? Não caminha com quem não caminha com o céu. O cara vai começar a falar de coisas, vai falar de dinheiro, falar de trabalho, falar de... Não, vamos ouvir o céu. Era assim que Jesus é o nosso exemplo. Ele saía sozinho. Vocês podem ir, que eu já vou. Quando ele andou sobre as águas ali, ele tinha ficado no monte para ouvir o céu. Estão entendendo ou não? Ouvir o céu, a voz profética. Você tem que ouvir o céu. E a carne atrapalha. Por isso que o jejum, você tem que ter uma estratégia para ouvir o céu. Pessoas do céu ouvem o céu, ouvem a voz de Deus. Quem é da terra, pensa nas coisas da terra. Quem é da terra, fala das coisas da terra. Quem é do céu, fala das coisas do céu. E matar, essa palavra é muito forte. Maior inimigo que o diabo é a carne. O diabo você expulsa no nome de Jesus. A carne é uma disciplina, anote isso. Disciplina de jejum, oração, palavra, vai para o monte. Tá bom. Rebeca já falou aí. Deus já falou através dela. Vamos lá em Levítico 9, quero mostrar algo para vocês, para finalizar. Nós vamos retornar às 19h30. Tá bom? Amém? Mas eu quero mostrar para vocês, Levítico 9, verso 23. Fala de Moisés, o matador de Josés. Eu gosto muito dele, que ele tinha um tipo de gente que ele matava. Ele só matava os Josés. E ele era um cara... Foi muito boa, Duda, essa, não foi? Cara, Moisés, velho. Ele não morre qualquer um. Estou livre da lista dele. Diz assim: então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e saindo abençoar o povo. E a glória do Senhor... Quando que a glória do Senhor apareceu para o povo? Pega a visão aí, vamos meditar na palavra. Depois o quê? Abençoar o povo. A glória apareceu depois que a palavra foi liberada. Amém? Ele abençoou o povo. Então, você tem que ser um canal de bênção. Aleluia. Olha para mim aqui, por favor. Você tem que entender o poder da bênção. A bênção. A bênção sobre... Seja uma pessoa que abençoe. Palavras, abençoe. A Bíblia manda a gente abençoar os nossos inimigos. Orai pelos vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. Então você tem que ser um canal, um rio de bênção. Porque a bênção atrai a glória.
abençoe. Ore por alguém. Libere palavras de bênção. Tenha pessoas para você abençoar. Verso 24. E olha o que saiu ali quando a glória apareceu. O que está escrito? Saiu fogo, porque a glória carrega fogo. E nós somos marcados por um fogo, que é o fogo da glória de Deus. Línguas como de fogo. Isaías 6 conta a história dos serafins, estavam lá e tal. Isaías viu o Senhor assentado no alto sublime trono. De repente eles pegam uma tenaz, e a palavra serafim significa ser de fogo. Mas se os caras eram de fogo e eles pegaram uma brasa do trono com uma tenaz, por que eles não pegaram com a mão? Pensa, se os caras eram de fogo, porque tem um fogo mais quente que o fogo, que é esse fogo que sai da glória de Deus. Eles pegaram com uma tenaz e tocaram os lábios dele e removeu a iniquidade. Sabe essa questão da carne? Às vezes a carne, ela carrega uma iniquidade que precisa ser destruída com uma medida maior. Não é só uma oração, não é só um jejum até o meio-dia. É atrair uma glória que vai tocar. E se você observar lá em Isaías 6, e a iniquidade que habita onde? Na carne. Sabe o que é isso? É o acúmulo de pecado, que às vezes vem de maneira geracional, de maldições, de situações que você nem sabe de onde veio, mas está aí na sua carne. E você está indo e você não consegue se livrar de determinado tipo de pecado, e você quer realmente ser liberto de algo que está na sua carne, o inimigo que Paulo falava lá, o mal que habita em mim. O que eu quero dizer, irmãos? Que existem medidas maiores para você quebrar determinados tipos de iniquidades, que você mesmo vai diagnosticar, vai perceber na sua vida. Não estou conseguindo vencer isso. Então aumenta a medida de jejum. Jejum até o meio-dia, não dá. Não, a Bíblia tem lá os exemplos de jejum. O jejum bíblico, o jejum de 3 dias de Esther, o jejum de Daniel, o jejum de Ezequiel, o jejum de João Batista, o jejum de Jesus, Paulo ali no livro de Atos, quando ele toma voto em Sencreia, ele estava se consagrando a Deus, e ele se consagra numa medida. Eu atendi um pastor uma vez que tinha problema com pornografia, e ele chorava, ele queria ser liberto daquilo, e ele não conseguia. É muito triste, um homem de Deus, um cara que ama o Senhor, tanto é que ele procurou ajuda, estão entendendo? A humildade, eu achei aquilo nobre da parte dele. Ele procurou ajuda, ele se expôs, ele falou, eu preciso, me ajuda, por que eu não consigo? Obras da carne, prostituição, foi lido aqui o texto. Porque havia uma iniquidade. Aí vamos fazer um mapeamento dele, mapeamento espiritual. Faz um levantamento do histórico. Haviam pactos passados. Pombagira tinha entrado na genealogia da família. Aí ele foi pesquisar algo sobre os pais, os avós e tal, sobre prostituição, sobre algo que entrou na família. Eu falei, cara, vamos para a Bíblia. Você precisa pedir o Espírito Santo para discernir o que acontece, porque determinadas situações, irmãos, não adianta você dar uma dipirona para tratar um câncer. Você vai ter que ter uma intervenção mais forte. Estão entendendo?
Se existem situações na sua vida, o Senhor te ama, e se você ama Jesus, e eu creio que você ama Jesus, o Espírito, porque esse tipo de palavra é um tipo de inimigo diferente, e você tem que ter uma estratégia diferente. Porque se você expulsa a pombagira em nome de Jesus, ela sai. Mas a iniquidade está ali, a legalidade está aberta, ela volta. Aí as visitações acontecem e o cara fica uma vida ioiô, altos e baixos. Uma hora ele está amando Jesus, está vivendo em santidade e tal. Outra hora o diabo vem, pá! E o cara fica prostrado. Aí vem a culpa, a acusação, ele perde autoridade, perde força. Aí vai caindo aos poucos. Que Deus em Cristo nos revele estas coisas e revele a você aquilo que você, sua família e as pessoas que você for liderar necessite de uma real intervenção do céu. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Esse pastor é um grande homem de Deus. Hoje ele conseguiu vencer. Ele seguiu direção. Eu louvo ao Senhor pela sua bondade. A igreja existe para isso. A igreja não é um lugar de gente perfeita. O Espírito Santo não abençoa, não habita em pessoas perfeitas. Ele veio para nos ajudar, para nos santificar. Você não é cheio do Espírito porque você não peca. A gente é a graça de Deus. E Ele veio para te ajudar. Amém? Põe a mão no seu coração, por favor. E você e eu, todos nós precisamos ter posicionamentos, como foi ministrado. Posicionamentos. Mas não adianta você falar assim, não, a partir de hoje eu não vou fazer mais isso, se a iniquidade está aí. A iniquidade, você tem que ter, às vezes, atitudes mais radicais para você mover determinados tipos de batalhas que há tempos você está tentando se livrar. Às vezes é a maledicência, às vezes é a má administração financeira. Tudo isso obra da carne. Você não consegue se livrar dessas coisas. Então, meu irmão, vai para o monte. Chama alguém aí com autoridade. Vamos comigo passar um dia ali na presença de Deus. Queria que você impusesse as mãos, quebrando, me ajuda. É esse tipo de atitude, de humildade que temos que ter uns com os outros, para sermos ministrados por Deus através das pessoas. Nós somos ministrados através das pessoas. Nós somos ministrados através de alguém. Tudo que Deus vai te dar está nas mãos de alguém. Então seja um canal de bênção. Abençoe as pessoas. É uma semeadura. Pai, nós queremos agradecer pela vida da Rebeca, por essa palavra, que o Senhor possa, Deus, nos instruir a estarmos aniquilando Císera na nossa vida. Não somente, Deus, colocar dentro da nossa tenda e aceitar que eles estejam ali e ficarmos, ó Deus, nos culpando. Não, Senhor, nós entendemos o que o Senhor disse essa tarde, de termos posicionamentos mais fortes em relação às obras da carne, e que o Espírito do Senhor nos dê sabedoria e direção, assim como Davi orou ali na situação de Ziclag, e o Senhor deu a ele a estratégia, e o Senhor deu a ele a visão do que deveria ser feito. Pai, em nome de Jesus, abençoe a ministração da noite, a vida da pastora Maria, que sejamos tocados pelos céus aqui esta noite, e que o Senhor possa nos envolver com a sua glória, e sejamos marcados pela sua glória, em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, só para você ir pensando,